Já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida, falando sobre a hora do almoço. É sempre muito complicado, na verdade, para algumas pessoas, pois várias vezes seu filho abre a boca e diz: não gosto de comer isso, não quero comer legumes, não quero comer frutas. E aí, o que nós devemos fazer nesse momento? Papai e mamãe, fiquem atentos, porque algumas perguntas, mitos e verdades sobre este momento serão respondidas a partir de agora com o nosso convidado, que já está aqui no Estúdio Glass, o gastropediatra, Dr. Fabiliano Rodrigues. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. Bom dia. Bom dia, muito obrigado. Estamos à disposição. E o que a gente percebe é que as crianças de hoje em dia, cada vez mais, já se sentem até mesmo responsáveis por o que vão comer, o que vão fazer. Já, digamos assim, já manda no pai, né? Não quero comer isso, não vou comer aquilo, eu não quero comer nesse momento. Por que então acontece isso, doutor? Meu filho não come, o que eu devo fazer? Bom, antes de mais nada é necessário entender o problema, né? Nós precisamos saber o que está acontecendo, porque na maioria das vezes a criança não tem nenhuma patologia, mas é necessário uma avaliação clínica ou laboratorial para que se afaste a possibilidade de uma patologia de estar interferindo na aceitação alimentar. É muito comum esse problema, essa queixa em consultório? A recusa alimentar é uma das queixas objetivamente direta ou indireta mais frequentes da nossa prática clínica. Quando ela não é relacionada a nenhuma patologia propriamente dita, aguda ou crônica, ela chega a um número de mais ou menos 20 a 30% das queixas de ambulatório, de consultório. E que patologias podem estar ligadas com essa aceitação, com essa falta de apetite? A rigor, se a patologia tanto aguda quanto crônica, qualquer uma delas, um dos primeiros sistemas, vamos dizer assim, a ser modificados durante a patologia é o sistema de aceitação alimentar, né? O hábito, o apetite é reduzido e a seletividade aumenta por conta da patologia aguda, né? Em decorrência disso, pode ocorrer, se a patologia se transforma tem uma evolução crônica, ela pode incorrer em outras consequências, inclusive nutricionais também. E como que o pai, nesse momento, pode identificar ou até mesmo diferenciar se a criança apresenta sinais de uma patologia, seja grave, aguda, ou realmente se é algo da vontade dela? Muito interessante, muito importante frisar essa questão em específico, porque é o erro mais comum nosso. Porque quando a gente é pai, a gente quer ser pai e quer ser doutor também. Então, nós queremos, como pais, tentar resolver o problema da criança. Mas é necessário entender que a criança precisa passar por uma avaliação clínica para que seja feita a orientação adequada, uma vez que por essa avaliação é afastado o processo mórbido, aí será feita uma avaliação nutricional para que seja disponibilizado um cardápio, uma dieta para que a criança possa seguir. Para a gente entender um pouquinho mais a respeito deste assunto, suas causas, o que os pais devem fazer, o que os pais não devem fazer, eu vou pedir para a nossa produção colocar a nossa tela interativa número 2 no ar, que vai mostrar para a gente algumas dicas e como a gente deve lidar com esse momento, que é um tanto complicado e polêmico para muitos pais, né, doutor? A gente tem aqui a alimentação adequada. O pai decide onde, quando e o que a criança come. Não é a criança que tem que... a voz dela deve prevalecer, né, doutor? Porque, principalmente pais de primeira viagem, ficam com o coração apertado, acabam não tendo esse poder de decisão, não conseguem falar não para a criança, e isso acontece também na refeição, né, no horário de alimentação da criança. Nós não podemos esquecer que a criança tem preferências, como qualquer indivíduo, ela tem preferência, tanto do ponto de vista de quantidade quanto de qualidade. Então, a criança, se ela não está comendo, é porque alguma coisa naquele tipo de alimento não a agrada. Então, é necessário entender isso e tentar persuadir a criança a aceitação do alimento com outras características propriamente ditas. A gente tem aqui no nosso segundo tópico falando o seguinte:
o bebê e a criança decide o quanto come. No momento que, nos primeiros 6 meses de vida, que é a alimentação exclusiva, nessa passagem de fase, a gente tem muitas dúvidas em relação à quantidade também, né, doutor? Nós, assim, do ponto de vista prático, as mães devem se ater para que o estômago da criança é muito pequenininho. E não somente isso, devido ao processo de digestão, o volume que a criança come, ele será multiplicado, que isso adquirirá uma quantidade final, no final da digestão, uma quantidade bem grande. Então, devido às secreções e tudo mais. Então, a quantidade propriamente dita, ela é um fator limitante para a aceitação da criança. Então, se a criança vê um prato muito grande ou uma vasilha muito profunda, isso a assusta. Então, é necessário entender que, às vezes, é preferível se você oferecer uma quantidade menor e repetir, se for o caso, do que oferecer um prato só com uma quantidade muito grande. Que a tendência da criança é automaticamente rejeitar. Doutor, a comida da criança, ela deve ser diferenciada da de um adulto, por exemplo? O tipo de preparação? Necessariamente, até os 2 anos de idade, há que ter uma diferença, sim. Porque a criança abaixo dos 2 anos, ela não tem nenhuma característica semelhante à do adulto. Entretanto, do ponto de vista prático, as orientações nutricionais atuais são de que, a partir de 1 ano de vida, a criança já tem condição de comer a comida de casa, a comidinha de casa. Entretanto, obedecendo os horários próprios da fisiologia gastrointestinal da criança e obedecendo o quantitativo e as restrições de preparo. Porque você não pode preparar o alimento para a criança como prepara para adulto. Um exemplo, fazer uma feijoada com pé de porco, orelha de porco, etc. e tal, e querer que uma criança de 1 ano coma, né? Ou um alimento, um bife, por exemplo, muito condimentado e tudo mais. Então, ela pode comer o bife, ela pode comer o feijão, entretanto, o preparo, a forma de preparo é que tem que ser adequada para essa idade. E a consistência também desse alimento, né, doutor? Porque lembrando que ainda está na fase de dentição. Isso, até os 2 anos de idade a criança não pode comer nada sólido, tem que ser tudo amassadinho, tudo que tenha consistência de pasta, então, ou de papa, no máximo papa. Então, tudo que for sólido a ponto de necessitar trituração, a criança não está habilitada para isso e, portanto, não deve fazer parte do cardápio dela. Doutor, uma dúvida também na hora do almoço. A criança deve comer na hora que os pais estão fazendo a sua refeição ou devem comer antes? A criança deve participar da refeição dos pais, sentar à mesa com os pais. Entretanto, o horário de alimentação da criança é diferenciado. A criança até os 2 anos ela come de 4 em 4 horas. Então, se nós formos fazer uma conta básica, a criança, a primeira refeição às 6 da manhã, o almoço seria às 10 da manhã. Então, não tem como haver o mesmo horário nos 2 casos. Então, a criança almoça no horário dela almoçar, mas senta à mesa com a família no horário da família almoçar. O que deve ser evitado nesse momento? Vou pedir para a nossa produção colocar no ar a nossa tela interativa número 3. A gente vai entender um pouquinho sobre esse momento de distrações que aparecem na hora do almoço, na hora do lanche, ou seja, das principais refeições. O horário da alimentação deve ser livre de ruídos e distrações, sem TVs ou outros eletrônicos. O que a gente está percebendo é que hoje as crianças estão levando à mesa tablets, celulares, enfim, uma infinidade de ferramentas digitais que acabam atrapalhando também a hora do almoço, né, doutor? Exatamente. A modernidade, entre aspas, impõe um ritmo de vida muito acelerado para os pais. E em decorrência dessa necessidade de economizar tempo, há um instinto de não perder tempo durante a alimentação. Então, a oferta vamos dizer assim, de distrativos, alguma coisa que distrai a criança durante a refeição, essa é um erro muito comum de ser cometido e é um dos fatores que mais incorre em perversão do apetite, ou seja, a criança tende a modificar completamente o apetite de forma não saudável. E como essa criança pode se sentir confortável à mesa com toda a família? Olha a nossa segunda dica. Use uma cadeira alta para ajudar a criança a ficar
limitada ao ambiente da alimentação, ou seja, não é qualquer cadeira, não é de qualquer jeito ou em qualquer lugar, né? A criança ela tem que se sentir confortável sentada à mesa, né? Ela tem que ter acessibilidade, tanto visual quanto propriamente dita pelas mãos, porque ela precisa conhecer, saber, ver, sentir e até sentir o cheiro, inclusive até palpar o alimento propriamente dito. Então, é necessária acessibilidade. Isso inclui a cadeira, porque essas cadeiras mais elevadinhas, inclusive algumas que têm a trava de segurança, que é importante na criança abaixo de 2 anos, essas são extremamente necessárias e úteis. A gente está percebendo que a nossa imagem aqui mostra uma criança maior, então ela já consegue pegar os alimentos, já consegue até mesmo está começando ainda a fazer a refeição sozinho, colocar os alimentos na boca, né, doutor? Isso, exatamente. Aqui a nossa terceira dica: a cadeira da criança deve estar pertinho da mesa e seu filho deve ser encorajado a ficar sentado durante a refeição com toda a família, como nós já falamos. Exatamente. Para isso é preciso o exemplo dos pais, né? Você não pode querer que a criança fique sentada à mesa se o pai não fica. Né? O pai come e levanta. E aí? Como é que você vai insistir para que a criança sente à mesa? É necessário que ela siga o exemplo dos pais. Então, os pais têm que ficar junto com a criança e a criança tende a repetir esse comportamento. Doutor, olhando aqui para a nossa imagem, eu fiz um comentário a respeito da criança começar a comer sozinho, começar a colocar os alimentos na boca. Que faixa etária inclui esse tipo de atividade já? A partir de 1 ano de vida, você já está começando a encorajar a criança a ter a atitude de procurar o alimento. E não simplesmente a criança ficar esperando o alimento ir à boca. Por isso é importante a criança ter acessibilidade. Porque a curiosidade natural da criança, uma vez que ela verá os pais sentados à mesa, é dela querer experimentar esse alimento que os pais estão saboreando, né? Então essa é uma tendência natural. Então é preciso que a criança esteja confortavelmente assentada à mesa e que ela tenha essa acessibilidade. Lembrando que aquele alimento que for colocado para a criança lá, na hora dos pais, da refeição dos pais, ele não vai servir como uma alimentação, né? Ele vai servir como uma espécie de degustação, assim, para ela só experimentar. Doutor, agora o que muitos pais fazem, mesmo já numa faixa etária maior, 5, 6 anos, 7 anos, é colocar o alimento na boca da criança através de utensílios, uma colher, enfim, e acaba utilizando até bichinhos de uma forma bem dinâmica. Porque não gostam que seu filho se suje todo, que vai sujando a cadeira, que vai também colocando a comida em todas as partes, porque ele ainda está aprendendo a direção onde a colher vai entrar. Então daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso. A gente deve ou não deixar nossos filhos se sujarem nesse momento. Você de casa, então, não saia daí que nós vamos para um rápido intervalo. Envie sua pergunta para a nossa produção, nós estamos sentindo falta através do nosso WhatsApp. Anota aí, 92, código de Manaus, 98111 4512. A gente volta já.